Fala pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Só vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Estou testando aqui, na verdade, essa live, porque eu fiz uma live na segunda-feira e prometi que ia falar sobre o medo, mas terça e quarta foram super pegados os dias e eu não consegui fazer outra live. Quem tá aí, deixa eu ver, temos algumas pessoas entrando, deixa eu ver quem tá aí. Quem tiver aí, me fala se tá tudo bem, se o vídeo tá ok, se tá deitado direitinho aí, porque pra mim aparentemente tá ok aqui, tá me ouvindo bem, tudo certo? Podemos... Júlio, tudo bem? E o Marcos também tá por aí. Quem tiver aí ouvindo, se puder me dar só um ok pra ver se tá bom o som, o vídeo. A gente já vai começar a falar um pouquinho sobre o medo aí. Na verdade, esse tema... Ah, tia Kika Bernadette entrou também. Esse tema, na verdade, veio para mim na segunda-feira, quando eu fiz uma live aí, falando um pouquinho de transição de carreira. E aí algumas pessoas comentaram, né, dessa questão do medo que dá, né, de mudar de carreira, enfim, de buscar novos caminhos. E é natural que isso aconteça. E aí isso me inspirou a falar um pouquinho mais sobre o medo. E agora há pouco eu estava aqui estudando umas coisas de trabalho e por acaso caiu um vídeo, né, falando sobre medo de uma monja. Eu estava assistindo ele e aí me inspirei um pouquinho mais para falar com vocês sobre esse assunto, né. Tem um amigo meu, um cliente, ele me autoriza a contar essa história porque eu já disse para ele que é uma história inspiradora e pedi para ele a autorização, né. Um dia a gente estava numa sessão de coach e eu perguntei para ele o que era o medo para ele, né? O que ele... Oi, Amanda, tudo bem, querida? A Amanda acabou de entrar. E aí ele me disse o seguinte: medo para mim é simplesmente, de uma forma bem objetiva, a falta de solução para algo. Eu falei, tá, me explica um pouquinho mais, né? Porque a falta de solução. E aí ele me deu uma explicação que eu achei um tanto quanto interessante. Ele falou assim, ó, pensa o seguinte: o que é o medo do escuro? Por que a criança sente medo do escuro, né, geralmente? Porque ela não vê a solução de acender a luz, muitas vezes, né? Porque se ela souber que aqui está o local para ela acender a luz, esse medo, em geral, ele passa. E na minha vida, eu vejo isso, né? Ele explicando dessa forma. E aí ele falou o seguinte: imagina quando você tem um problema que você não sabe como resolver, que te dá aquele medo. A partir do momento que vem a solução, é natural que aquele medo passe, né? Então, oi Cassinha, bem-vinda. Então, assim, eu achei muito legal essa explicação que ele deu sobre o medo. Para mim foi bem simples e bem inspiradora também, dentro de algumas coisas que eu já tinha visto e que eu vou compartilhar com vocês. Mas essa história realmente foi essa explicação que ele trouxe para mim, eu achei maravilhosa. E eu sempre compartilho com alguns clientes, com alguns amigos, às vezes nas palestras, porque eu acho ela bem simples de entender. Tá bom? Então, assim, eu vou explicar um pouquinho o que eu vejo, né, dessa questão toda do medo aí, e que é natural a gente sentir medo, né? Isso é também uma questão de proteção. Mas tem o Anthony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, assim, eu tive o privilégio de conhecer ele nos Estados Unidos. Ele explicou uma coisa que... Tem outras pessoas que falam disso, mas pra mim eu gravei, né, porque eu aprendi isso com ele lá. Ele explica uma coisa. Existem os dois maiores medos das pessoas, que impedem as pessoas de fazerem algo que elas querem fazer. O primeiro medo que impede a gente de fazer qualquer coisa... Alguém chuta qual é esse... Oi, Lilian, boa noite, tudo bem? Alguém chuta aí qual é esse maior medo que a gente tem que nos paralisa de fazer algo? Chutem aí, escreva aí. Quem tiver online, tem algumas pessoas online. Aliás, uma pausa aqui. Quem tiver online, compartilhe na sua timeline esse live, porque daí os seus amigos veem que vocês também estão vendo essa live e aí posso ajudar mais pessoas aqui com esse tema. Vamos fazer um desafio aí de compartilhar na sua timeline, convidar algum amigo para participar aqui da nossa live. Tá bom? Medo de fracassar, Cássia. Boa.
É isso aí, de errar. Isso aí, tia Kika. Estamos no caminho certo. Quem mais? A Suzana acabou de entrar. Bem-vinda, Suzana. Suzana, estou perguntando aqui se vocês chutam quais são os maiores medos que as pessoas têm que impedem de fazer algo, que paralisa. Quem mais aí? Bom, então é o seguinte, vou falar. O primeiro medo, segundo essa explicação que ele trouxe, é o medo de não ser bom o suficiente. Então, pensa o seguinte, quando você que está alinhado com o que a Cássia falou aí, né, do fracassar, está alinhado com o que a tia Kika falou de errar. O Paulo falou aqui, medo da mudança. Também, Paulo, a mudança, porque a mudança te tira da zona de conforto, né? Vou falar um pouquinho já aí na frente, tá? Sobre isso. Mas assim, basicamente, o que acontece? Quando esse medo de não ser bom o suficiente, isso traz... A Suzana falou aí que é o medo de falar em público. Tem esse também, Su, mas já a gente chega, tá? Então, assim, o medo de não ser bom o suficiente, ele paralisa tanto que você não consegue dar um passo sequer. Porque quando eu tenho medo de não ser bom o suficiente, aí entra todos esses medos de fracassar, de errar, enfim, entre outros. E ele está diretamente ligado com o segundo medo, que é o medo de não ser amado. Tá? E imagine o seguinte, pensa aí com você, não precisa escrever nada, mas reflita com você, como seria a sua vida sem amor? Se você não amasse e não fosse amado, né? Então, por isso que esses dois medos, o medo de não ser bom o suficiente e o medo de não ser amado, eles nos paralisam, né? Nos paralisam. Então, a gente fica literalmente, em alguns momentos da nossa vida, paralisado. A gente não consegue sair da inércia, porque é assim, como é que eu vou arriscar algo novo? E se eu não for bom nisso? Né? E se eu fizer algo que, sei lá, vai dar errado, vou fracassar, as pessoas não vão mais me amar porque eu fui ruim, porque eu errei e não sou bom o suficiente. Tá? Então, esses dois medos, assim, eu acompanho algumas pessoas, né, na trajetória, transição de carreira, tudo começou, né, quando eu falei transição de carreira, na segunda, e veio foi até o Rodrigo Balestra, que comentou e pediu para falar um pouquinho mais sobre isso aí. Então, acho que o Rô não está em online, mas de qualquer forma, nós vamos deixar registrado aqui, depois ele assiste. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse medo de não ser bom o suficiente, de não ser amado, automaticamente, o que isso quer dizer? Eu não tenho controle das coisas, né? Então, eu não consigo controlar muitas coisas. E quando eu não consigo controlar, né, que é essa falsa impressão de que a gente controla, eu fico vulnerável. E quando eu fico vulnerável, eu me coloco em risco. E aí, sim, você começa cada vez mais se fechar e paralisar. Então, entre outras estratégias, né, tem milhares, tem várias que podem ser usadas, mas uma das principais estratégias é você trabalhar sua autoestima, você trabalhar esse guerreiro interno, né, que todos nós temos, essa coragem, essa força, e desenvolver um poder. Eu estava conversando com um amigo na terça-feira e ele me falou uma coisa muito interessante. Eu gravei isso e vou compartilhar com vocês para complementar esse assunto. Ele falou assim, Ju, poder é a combinação de dois fatores. Eu falei, então me diga quais são esses fatores, né? E ele falou assim, é verdade com coragem. Porque se você fala, prestem atenção, verdade e coragem te traz poder. Porque se você fala, se você é verdade, se você não faz de conta, se você não finge, se você não mente, você não tem que ter medo de nada. Porque você está vivendo a sua essência, está vivendo o que você sente, certo? E segundo, se você tem coragem para fazer as coisas, você tem poder. Por quê? Você não precisa fingir, você não precisa ficar pensando no que você vai falar, no que você vai... eu contei isso aqui, mas será que eu contei isso ali? E, enfim, ficar arquitetando as coisas para que elas não se contradigam, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a coragem de ousar, a coragem de fazer coisas novas, a coragem de, mesmo que não seja tão nova, mas que sejam feitas, né? E eu vou falar por uma experiência própria, assim, uma experiência minha, né?
Eu percebo que nos momentos mais desafiadores na minha vida, passo por vários, tá? Não imagine que minha vida é um mar de rosas e que eu dou risada o dia inteiro, mas tem vários desafios, passo por diversos desafios aí o tempo inteiro, senão já não estava mais aqui nesse game, né? Faz parte. Mas a grande sacada que eu percebo, principalmente para mim, é que quando eu não consigo sair de uma situação, provavelmente eu não estou acessando minha coragem de realmente querer resolver aquela solução, de querer solucionar aquilo, tirar aquilo do meu caminho. E eu estou compartilhando isso com vocês porque aconteceu isso comigo essa semana. Na verdade, eu estou com uma situação bem desafiadora para resolver há algum tempo já. Isso vem me incomodando, eu venho buscando estratégias, né, caminhos diferentes, conversando com algumas pessoas. E aí essa semana eu falei, não, eu tenho a coragem de olhar para mim e falar que eu quero resolver essa situação. Eu não sei de que jeito, eu não sei como, mas eu consegui acessar essa coragem. E aí eu comecei a trilhar novas estratégias e comecei a ver uma luz no fim do túnel. E esse problema, que é um problema já bem desafiador, ele começou a ser solucionado. Foi um pequeno passo, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, porque quando a gente está com medo, a gente não consegue nem dar esse pequeno passo. Então, já consegui dar esse pequeno passo, tá? Eu tô compartilhando com vocês algo que é bem pessoal mesmo, assim, tá? Então, para que vocês reflitam aí na vida de vocês. Tem alguma situação hoje na sua vida, pode ser alguma situação profissional, pode ser uma situação familiar, pode ser uma situação de relacionamento, uma questão financeira. Tem diversas. Levi, obrigada, bem-vindo aí. Marcão também, bem-vindo. Não importa qual seja, cada um de nós, nos nossos momentos de vida, vai passar por algum desafio, ou de relacionamento, ou de grana, ou de trabalho, enfim, várias crises, vários momentos para se desenvolver. Então, pensa aí na sua vida, escolhe uma área, não precisa falar aí, tá? Não precisa se expor, mas reflita um pouquinho. Você deve, com certeza, ter alguma área da sua vida que você precisa, e você tem algum incômodo, você tem algum desafio aí, para não te dizer problema, a ser resolvido. E aí, olha para você, provavelmente você está com medo de solucionar esse problema. De alguma forma deve vir um medo aí de solucionar esse problema. Quando você olhar para essa situação e sentir medo, lembre-se o seguinte: você é bom o suficiente para resolver essa situação, que esse é o primeiro passo. Ó, o Ju entrou aí. Oi, amor. E segundo, você vai continuar sendo amado, independente de você acertar ou de você errar, tá? Então, a grande sacada é, você precisa acessar essa coragem que você tem aí dentro. Segundo, você precisa aceitar que você tem esse problema. Porque se você não aceitar que você tem esse desafio, que você tem esse problema, o medo vai continuar te paralisando. E aí você não vai conseguir resolver. Tá? Então, voltando ao tema profissional, que foi como tudo começou, né? Que quando o Balestra comentou na live de segunda-feira, provavelmente você tem um medo que é o seguinte: mas e se eu decidir sair desse meu trabalho e eu não conseguir outro emprego? E se... Namastê. E se eu passar alguma dificuldade, passar alguma necessidade? Você fica no e se, e aí você continua, né, falando de transição de carreira aqui mesmo, que foi o tema da segunda. Você continua naquele trabalho que você não gosta, você continua reclamando que você tem que levantar cedo, reclamando do domingo, que a segunda-feira vai chegar, e a sua vida gira em torno disso anos e anos e anos e anos. Tá? Então, a grande sacada que eu quero passar para vocês é: escreva. Tipo, o que você... Eu acho que eu comentei isso na segunda-feira, não lembro agora. Se eu comentei, eu vou ser redundante aqui, senão, também para quem não tava, né? Pensa o seguinte: a pergunta-chave é: se você tirar... É isso mesmo, Lília. Tirar o cis da sua vida, as coisas começam a acontecer.
Porque o e se não existe, as coisas acontecem simplesmente, tá? Então, reflita sobre isso, sabe? Pensa assim, a pergunta agora é, se você não precisasse de dinheiro, se hoje você não precisasse do seu trabalho, do seu emprego, você continuaria fazendo o que você faz hoje? Respondam aí. Tem algo, se vocês se sentirem confortável, quiserem interagir aqui comigo, respondam aí. Hoje eu vou falar pra vocês, do fundo do meu coração, eu continuaria fazendo exatamente o que eu faço hoje. Exatamente o que eu faço hoje. Claro que sempre... Oi, Flá, bem-vinda. Aqui que a Lilian escreveu, em vez de por quê, para quê. Isso mesmo, Lilian. É o para que eu faço as coisas, né? Isso está alinhado com o propósito, né? O porquê, ele é mais superficial. Para quê, ou até melhor, uma questão ainda bem profunda, Lilian, que é para quem? Eu ouvi isso uma vez e me marcou muito. O Júnior, com certeza não, eu trabalho totalmente por dinheiro. Calma, ainda. Até esqueci o que eu ia falar aqui agora, peraí. E se... Não era isso, eu ia falar outra coisa. Enfim, esqueci o que eu ia falar, mas... Segunda-feira Então, muitas pessoas passam por isso. E tudo bem, porque cada um tem seu tempo. A grande sacada é essa. Hoje, eu tava falando de mim, né, do que eu sinto hoje. Hoje, graças a Deus, eu não me arrependo dessa transição que eu fiz. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de compartilhar isso com as pessoas. Porque há 5 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira que me deu medo, me deu insegurança, várias coisas. Mas eu falo, você tem que ter algo, algo que te faça ter prazer de levantar da cama de manhã. Seja, por exemplo, aqui eu tô falando com algumas pessoas pelo Facebook, né, usando esse recurso tecnológico, mas eu podia estar dando uma palestra para também centenas de pessoas ou uma pessoa, não importa, né? O que eu falo é que se a gente fizer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa por dia, sabe, isso já vai valer, pelo menos para mim, isso já valeu o meu dia, sabe? Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando, só um pouquinho. Luana, segunda-feira é onde tudo começa. É isso mesmo. Onde tudo começa. Você faz uma lista do que você tem que fazer na semana. Por exemplo, essa segunda-feira, vocês acompanharam, eu escrevi lá. Eu fiz uma lista do que eu tinha que fazer a semana inteira. Oi, Érica, bem-vinda, querida. Faço uma lista do que eu tinha que fazer a semana, sabe? Começo a resolver qual é a meta dessa semana e assim vai indo automaticamente. Deixa eu ler um pouquinho dos comentários aqui que eu já... Só para não me perder aqui, pessoal, um pouquinho. A Erika entrou, é maravilhoso. Foi difícil entender no começo, mas hoje tudo faz sentido. É isso aí, Luana, com certeza. Quando eu for para Botucatu, Su, não sei, quando me convidarem aí, ó. Tô à disposição. Na hora que só acertar as agendas aí, recebendo um convite, com certeza eu irei. Comecei umas palestras, vocês vão ver aí pelo Face, vai ter palestras agora em maio, aí no interior de São Paulo. Itapetininga já está confirmado, dia 9, vai ser em Itapetininga. Em breve eu divulgo aqui para vocês. Bauru a gente está confirmando ainda. Tem outras cidades também que eu estou conversando, fechando data, fechando agenda. Então, em breve, estarei aí pelo interior de São Paulo. E quem quiser, só também, enfim, entrar em contato. Então, voltando aqui. Então, essa sensação, sabe, de você estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, independente, por exemplo, pode ser numa live aqui no Facebook, conversando com alguns amigos, conversando com algumas pessoas que me conhecem das palestras. Às vezes, por exemplo, eu não lembro de todo mundo, né? Porque às vezes, Lília, Campinas, só convidar que eu tô por aí, tá bom? Às vezes eu não lembro de todos, né? Porque eu lido com muitas pessoas, mas vocês reconhecem mais fácil, né? Porque é uma só, mais fácil de reconhecer. Cris, bem-vinda, coração. Então, essa questão de você fazer algo, contribuir, que para mim o que toca, né, realmente é a contribuição. Sabe, seja numa conversa informal, seja numa palestra, seja num treinamento, não importa. Então, tenha essa consciência. Como é que você pode ajudar as pessoas? Às vezes, só ouvindo você pode ajudar alguém, tá bom? Luana falou aqui, o que? Objetivo definido é fundamental. Peraí. Só porque...
ela te move, ela faz você ter a força que nunca imaginou. É isso mesmo, foco, né? Quando a gente tem foco, a gente sabe para onde a gente vai e isso é primordial. O Júnior falou que a grande pergunta que o Prem Baba fala é perguntar para si mesmo em forma de oração, para que eu nasci e para quem eu nasci. Essa foi boa, amor, boa. Fala, Gabriel, bem-vindo, coração, tudo bem? Ó, pessoal, quem tá aí, tem bastante gente online, vou pedir para vocês um favor, compartilhem aí nas suas timelines que você tá ao vivo aqui, para que mais pessoas possam entrar aqui e participar um pouquinho desse bate-papo. Só para atualizar aí quem entrou agora, eu tô falando um pouquinho do medo, né? Que foi uma questão que trouxeram para mim na live de segunda-feira. E eu tô falando um pouquinho mais aqui do medo. Já falei um pouquinho, então depois quem entrou, dá uma assistida aí no que ficou para trás. Quem quiser comentar alguma coisa. Eu tô falando dessa questão agora de você, do medo especificamente da transição de carreira, né? Então, que atualmente é o que eu mais tenho tido contato, né? Das pessoas, tá, mas eu fui demitido e agora? O que eu faço? Né, para que lado que eu vou, o Edson entrou aí, quem mais? Cris, obrigada, querida. Pois escuta aí, Cris, de novo, o comecinho aí foi bem legal, tô falando aqui um pouquinho do medo. Então, assim, a Cris participou de alguns treinamentos que eu fiz, a gente já se conhece um pouquinho há algum tempo, né? Então, assim, eu tenho paixão por fazer isso, só que você imagina o seguinte, se eu não tivesse tido a coragem lá atrás de tomar essa decisão, de fazer essa transição de carreira, de me jogar no novo realmente, porque era totalmente novo para mim. Eu trabalhava na área de negociações, na área de suprimentos, mexia com negociações realmente, não tinha nada a ver. Oi, Edson, tudo bem, querido? Agora eu vi aqui quem é você. Tudo bem, boy? Agora que eu vi. Beleza, bem-vindo, Flávio, que bom. Flávio, você tá viajando aí, né? Tá internacional, eu acho que você já tá... que eu me lembro, você já tá fora do Brasil, né? Então, assim, peraí, deixa eu ver aqui quem tá aqui agora, só um pouquinho. Muita gente querida, obrigada, pessoal. Então, assim, por que eu gosto de compartilhar isso com as pessoas? Porque tem alguns momentos da nossa vida que vão chamar a gente de louco, e aí quando te chamarem de louco, pensam o seguinte, você deve estar no caminho certo. Porque se estão te chamando de louco, você não está fazendo o que a maioria faz. Você não está você não está na manada, você não está no rebanho. E aí, consequentemente, você vai achar algum novo caminho, você vai achar alguma solução. Pode ser, provavelmente ele não seja tão fácil, tá? Isso é um fato. Você pode ter algum desconforto psicológico, né? Porque, eu não sei como fazer isso, como é que eu vou fazer? Busque a ajuda de quem já fez. Você pode ter algum desconforto financeiro, sim, também, porque você tem uma estabilidade numa certa posição e você vai fazer essa mudança. Então, o meu conselho é que, se você puder, né, se você tiver a possibilidade, faça um planejamento de uma transição com consciência, né? Não fala assim, simplesmente, eu vou pedir a conta e vou ver o que vai dar. Não, faça um planejamento, né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu trabalho com meus clientes hoje, eu tomo esse cuidado, assim, de organizar essa parte financeira para não passar alguns perrengues. Porque muitas pessoas passam por isso e é natural, mas se você pode evitar, para que passar por isso? Né? Agora, a grande sacada que eu gosto de compartilhar, pelo menos da minha história, é o seguinte... mesmo sabendo que ia passar por tudo que eu passei, por várias dificuldades, por vários desafios, enfim, que eu enfrento alguns, tem alguns que até hoje eu tenho ainda, mas assim, eu não me arrependo nem um pouco, porque eu mesmo com as dificuldades de hoje, né, com os desafios que aparecem aí, que pra mim isso são degraus pra gente evoluir, eu sou muito mais feliz e realizada do que eu era antes, naquela zona de conforto, naquele ponto que eu tinha. Então, o medo, eu não deixei ele me paralisar. Porque o que acontece se você deixar o medo te paralisar, você vai viver 20, 30, 40, 50 anos numa profissão que você não gosta, num relacionamento que você não gosta, enfim, não importa qual seja o seu problema, você vai continuar nele o resto da sua vida, ou até você tomar coragem de resolver. Bem-vinda aí, Elisa, Márcio Caldas, direto de Recife. O que o Júnior falou aqui?
uma coisa que está me ajudando a trilhar o caminho do meu propósito é a meditação. Ah, é verdade, boa. Foi até bom que o Júnior comentou isso também. É legal. A gente começou uma prática aí de meditação. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar só um pouquinho hoje e aí eu vou fazer uma outra live falando só sobre meditação, tá, pessoal? Para não fugir muito desse tema aqui. Mas foi bom que o Júnior trouxe isso, tinha até esquecido de falar isso. Tem vários tipos de meditações, né? Tem a meditação do silêncio, pessoas que conduzem esse caminho de ficar em silêncio. Tem uma meditação que a gente usa, que eu uso bastante, que chama Meditações nos Corações Gêmeos, que é uma meditação guiada, é um nível mais avançado. E aí na live eu explico um pouquinho mais para vocês. Se alguém quiser saber um pouquinho mais, antes me manda mensagem, mas senão eu passo isso na live para vocês. E isso ajuda muito a manter esse centramento e, consequentemente, a gente diminui o medo. O efeito do medo na gente, né? Essa paralisia que ele traz, a gente consegue reduzir muito. Por quê? A gente fica consciente, né? Cada vez mais conectado conosco, centrado. Ah, tá bom, tenho um problema, tenho um desafio agora. Deixa eu me concentrar e resolver esse problema de uma forma consciente, não de uma forma que, na verdade, é de uma forma que você está agindo, não reagindo. Quando você não está consciente, você reage. Então, aí sim o medo te paralisa, tá? Então, essa questão da meditação que o Júnior trouxe é bem interessante mesmo. A gente participou de um workshop com o Prembaba o ano passado. Quem me acompanha aí sabe que eu sou bem curiosa, né? Então eu faço diversos cursos, gosto de conhecer diversos caminhos aí para ter. Eu não me prendo a um único caminho, assim. Eu uso sempre o coach como a minha base de trabalho, como uma estrutura, metodologia que traz essa segurança do resultado obtido, mas eu gosto de buscar novas informações, né? Que é a grande frase aí que todo mundo já está cansado de ouvir, que é só sei que nada sei. Então, o que eu sei hoje, amanhã às vezes pode mudar e hoje eu consigo me permitir ser vulnerável a isso. O que antigamente me dava muito medo de ser vulnerável. Hoje eu entendo que a vulnerabilidade me conecta com as pessoas, né? E hoje, bem interessante isso, falando um pouquinho de conectar, eu tenho um hábito bem legal que quando eu uso o Uber, eu converso muito com os motoristas de Uber. E hoje eu acabei pegando um Uber para ir numa reunião e o cara perguntou assim para mim, nossa, mas você quer ser Uber? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque você está perguntando tanta coisa, né? Você tem tanto interesse de conhecer. Eu falei, não, é porque eu gosto de saber, gosto de entender o que está acontecendo no momento, de conversar com as pessoas. E eu falei, às vezes você só precisa ser escutado, né? Você só precisa ser ouvido, porque a gente está tão corrido que a gente se perde nesse momento, nessa muvuca toda da vida. E aí ele falou, nossa, que bacana isso, tal, né? Então, assim, se busque, né, conhecer algumas coisas diferentes, não fique preso numa única verdade, não existe, né, isso. E por que isso acontece? Porque a gente sente medo, tudo tem medo por trás. Ah, mas e se eu mudar de opinião? O que as pessoas vão pensar de mim? Ah, imagina eu agora, estou aqui falando para várias pessoas, isso pode ir para milhares de pessoas, e aí depois eu volto e falo, ó, pessoal, ó, conheci algo novo, né, tem uma nova visão, uma nova opinião disso. Então, permitam-se ser vulneráveis, permitam-se ser seres que podem errar, que tudo bem se a gente errar, só erra quem faz. Não sei quem falou essa frase, mas é uma frase muito sábia, né? Quem não erra, não faz nada. Não vive, fica lá na mesma história, na mesma... Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para mim aí? Quer compartilhar mais alguma coisa para eu não me estender muito nesse tema? E aí depois eu vou fazer uma outra live, não hoje, provavelmente amanhã ou em breve, vou falar sobre a meditação aí para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta pra gente encerrar aqui? Cassinha linda, obrigada aí, viu, pelas curtidas. Tô vendo que o pessoal tá curtindo aqui, mandando um oi. Cris entrou agora. Quem mais tá por aí? Deixa eu ver aqui. Não consigo ver todo mundo, mas tem bastante gente aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora que eu vi aqui, pessoal, que tem um lugar que você convida as pessoas. Ó, eu, né? Eu não sabia disso. A próxima eu vou usar.
Obrigada, viu, Cassinha? Namastê, gratidão aí por participar. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. E Lilian, gratidão também, pessoal, todos vocês que participaram aí. Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Tem bastante gente, mas eu não consigo ver todos. Ju, Elisa, acho que tá aí, né? O Júnior, o Márcio. Márcio, você tá aí ainda? Márcio Caldas, meu querido amigo direto de Recife, terra que eu gosto muito, trabalhei lá um pouco. Quem mais? Bom, era isso, pessoal. Eu queria muito compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, falar um pouquinho desse tema que é medo, que todo mundo sente, inclusive eu. Mas eu acho que a grande sacada aqui é a gente não deixar ele nos paralisar, tá? Rô, depois assiste aí, palestra. Eu falei aí um pouquinho dos medos da carreira, não sei se você acompanhou tudo aí. Obrigada. Tia Kika também aí, obrigada. Essa live foi sua homenagem, viu, Rô? Foi para esclarecer aquele tema lá que você trouxe na segunda-feira. Ah, Ju, tudo bem, lindona? Obrigada aí, viu? Gratidão também. E aí, se vocês quiserem algum tema específico, também podem colocar por aí no Facebook. Ju, queria que você falasse mais sobre isso, sobre aquilo. Eu estou à disposição. Como eu disse na outra live, vou repetir. Estou a serviço. Estou aqui para contribuir. O que eu puder compartilhar de experiência, compartilhar de vivência com vocês, farei com todo o amor do mundo. E é isso. Só pra gente fechar, por falar nisso, em amor, eu queria compartilhar uma coisa muito legal. Ontem, a gente usa muito o recurso tecnológico, né? E eu agradeço por ele existir, porque senão a gente não poderia estar agora aqui se falando. Mas ontem aconteceu algo muito legal comigo, assim. Eu tive a oportunidade de estar perto de algumas pessoas, de algumas amigas bem especiais, assim. E aí no final do dia eu fiquei um pouquinho com a minha sobrinha. Oi. E aí eu pude contar histórias para ela, pude ficar um pouquinho com ela sem tanta interferência do recurso tecnológico. Então eu queria propor isso um pouquinho para vocês, né? Que usemos os recursos tecnológicos para nos conectarmos, né? Em alguns momentos, mas que também saibamos, né, usá-los de uma forma mais consciente e nos desconectar para conectar com as pessoas que estão nas nossas casas ou que estejam com a gente, às vezes no carro, no elevador, né, que foi o que eu falei um pouquinho do sorriso na terça-feira, de sorrir para as pessoas, então se conectar com as pessoas. Me veio de falar isso para vocês agora, tá bom? Vera, bem-vinda aí, querida, espero que depois você goste aí assistir um pouquinho que a gente falou sobre o medo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, depois eu já vou baixar essa live, vou subir no YouTube também, então sempre quando eu fizer uma live vai ficar no Facebook e vou jogar no meu canal do YouTube também, tá? Vou colocar o link aqui embaixo, se alguém quiser se cadastrar lá, vai ter essas informações. Um super beijo pra vocês, uma ótima noite e que vocês tenham uma final de quinta-feira e uma sexta-feira maravilhosa, tá bom? Um beijão pra vocês, até breve. Tchau, tchau.